Você já deitou na cama e ficou horas acordado pensando nos problemas? Você já sentiu aquele aperto no peito que não passa? Aquela angústia que parece sugar toda a paz? Aquela ansiedade que rouba o sono? Eu sei que dói viver preocupado. Dói acordar todo dia com aquele peso nos ombros. Dói quando você tenta dormir, mas a mente não para. Os pensamentos ficam girando, girando, girando. As preocupações se multiplicam. As possibilidades ruins se apresentam uma atrás da outra. E quanto mais você se preocupa, pior fica. Quanto mais você tenta resolver sozinho, mais pesado se torna. Quanto mais você foca no problema, maior ele parece. Mas deixa eu te dizer algo que vai transformar esta noite. O Deus que você serve não quer que você carregue esse peso sozinho. Ele não criou você para viver ansioso, preocupado, angustiado. Ele tem paz para você, ele tem descanso para você. E nesta noite, enquanto você se prepara para dormir, Deus está prestes a tirar esse peso dos seus ombros. Ele está prestes a acalmar essa tempestade. Ele está prestes a te dar a paz que você tanto precisa. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso para que você durma em paz total nesta noite. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você conheça histórias de pessoas que estavam preocupadas, alguns em tempestades mortais, outros ansiosos com afazeres, outros enfrentando o impossível, mas aprenderam a lançar as preocupações sobre Deus e encontraram paz. Fique até o final, porque essa oração vai tocar cada preocupação que está roubando seu sono, cada ansiedade que aperta seu peito, cada peso que está sobre seus ombros. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente poderosa. Para você que está indo dormir com o coração inquieto, Deus tem paz e descanso. E para te mostrar essa verdade poderosa, nesta noite vamos caminhar juntos pelas histórias de Jesus andando sobre as águas, quando os discípulos estavam em tempestade violenta, lutando sozinhos, mas Jesus veio até eles, acalmou o vento e trouxe paz. De Marta, que estava ansiosa e preocupada com muitos afazeres, até Jesus dizer que ela estava inquieta com muitas coisas, mas apenas uma era necessária, ensinando sobre prioridades que trazem descanso, e de Abraão, que foi provado ao máximo quando Deus pediu seu filho Isaque. Mas ele confiou, e Deus proveu, revelando que quando confiamos, Deus cuida de tudo. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que Jesus acalma tempestades, que a ansiedade é vencida com prioridades corretas, que confiar em Deus traz paz perfeita. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual é a preocupação que está tirando o seu sono. Deus sabe qual é aquela angústia que aperta o seu peito quando você deita. Deus sabe cada pensamento que não te deixa descansar. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela paz profunda que você tanto precisa. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também estão preocupadas e ansiosas possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para suas noites.
E você, que está compartilhando nossos vídeos de oração, eu te agradeço do fundo do coração. Saibam, meus irmãos, que ao compartilhar esses vídeos, vocês estão levando paz para pessoas que estão desesperadas, que perderam o sono, que precisam saber que Deus cuida delas. Cada compartilhamento pode ser a paz que alguém estava esperando. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida e divulgada, que mais vidas sejam alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá? Vamos dar início à mensagem desta noite. Quero que você conheça a história de Jesus andando sobre as águas e o poder dele para acalmar toda a tempestade. Os discípulos estavam no barco atravessando o mar. Jesus tinha ficado no monte orando. E durante a noite veio uma tempestade violenta. O vento era contrário, as ondas eram enormes, o barco estava sendo sacudido, os discípulos estavam remando com todas as forças, mas não conseguiam avançar. Eles estavam cansados, com medo, preocupados. E na quarta vigília da noite, está escrito exatamente no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 48 e 49. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus estava andando sobre o mar, sobre as águas, fazendo o que é fisicamente impossível. E os discípulos ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Mas está escrito exatamente no versículo 50, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Jesus identificou-se. Jesus trouxe paz no meio da tempestade. E então algo extraordinário aconteceu. Está escrito no versículo 51, E subiu para o barco, para junto deles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. O vento se aquietou, a tempestade parou, o impossível aconteceu. Jesus não apenas andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele controlou as forças da natureza. A situação que parecia sem solução foi resolvida instantaneamente. Porque Jesus tem poder sobre tudo, sobre as águas, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre toda circunstância impossível da sua vida. Você está em uma tempestade? Você está preocupado com ondas que parecem te afundar? Jesus está andando sobre essa tempestade agora. Jesus está vindo até você. E quando ele entrar no seu barco, quando ele falar, não temas, o vento vai se aquietar, a preocupação vai cessar, a paz vai dominar. Agora deixa eu te contar sobre Marta, e você vai ver como a preocupação pode roubar a paz quando as prioridades estão erradas. Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta estava fazendo de tudo para receber Jesus bem. Ela estava cozinhando, arrumando, organizando, correndo de um lado para o outro, e enquanto Marta trabalhava preocupada, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E Marta ficou irritada. Está escrito exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta estava preocupada, ansiosa, sobrecarregada. Senhor, manda Maria me ajudar. Eu estou fazendo tudo sozinha. Mas sabe o que Jesus respondeu? Está escrito exatamente nos versículos 41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, Marta. Jesus repetiu o nome dela com ternura. Estás ansiosa, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta estava tão preocupada com o serviço que perdeu o propósito. Ela estava tão ansiosa com os preparativos que perdeu a presença de Jesus. Jesus não estava dizendo que o trabalho de Marta era errado. Jesus estava dizendo que as prioridades dela estavam invertidas. Maria escolheu sentar aos pés de Jesus, e essa era a boa parte. Você está preocupado com tantas coisas que está perdendo a presença de Deus? Você está tão ansioso com os preparativos da vida que está perdendo o propósito?
Pare, sente aos pés de Jesus, coloque as prioridades certas, porque quando você escolhe a presença de Deus em primeiro lugar, a ansiedade perde o poder sobre você. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre acalmar tempestades e prioridades corretas está alcançando aquele coração que está preocupado, que não consegue dormir, que carrega peso demais, se você está sentindo que a paz que Jesus trouxe para os discípulos e a libertação que ele ofereceu a Marta podem ser suas também, se a esperança está sendo renovada no seu coração agora mesmo, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que estão carregando preocupações pesadas e precisam ouvir que Deus dá paz. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa. Lanço minhas preocupações aos pés de Jesus. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a história de Abraão e Isaque, mostrando que quando confiamos em Deus mesmo no impossível, Ele provê. Abraão amava a Deus. Abraão havia recebido promessas de Deus, e depois de anos esperando, Deus lhe deu um filho, Isaque. Isaque era o filho da promessa. Isaque era a esperança de Abraão. Isaque era tudo para ele. Mas então Deus disse algo impossível de entender. Está escrito exatamente no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Deus estava pedindo o filho de Abraão, o filho da promessa. Como isso poderia fazer sentido? Abraão poderia ter entrado em desespero, poderia ter ficado preocupado, poderia ter questionado Deus, mas sabe o que ele fez? Está escrito no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedeceu, levantou de madrugada, preparou tudo, e foi, porque Abraão confiava em Deus. Mesmo sem entender, ele confiou. E quando chegaram ao monte, Isaque perguntou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu algo profético. Está escrito no versículo 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Essa foi a fé de Abraão. Ele não sabia como, mas ele sabia que Deus proveria. E quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, está escrito nos versículos 11 e 12, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus impediu, Deus proveu. Está escrito no versículo 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Um carneiro. Deus proveu, no momento exato, no lugar certo. Abraão confiou, e Deus cuidou de tudo. Você está enfrentando uma situação que parece impossível? Você está preocupado porque não sabe como vai resolver? Confie. Deus proverá. No tempo dele, do jeito dele, Deus proverá. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade quando os discípulos estavam desesperados. Marta aprendeu que a ansiedade vem de prioridades erradas e que sentar aos pés de Jesus traz paz. Abraão confiou em Deus no impossível e Deus proveu no momento certo. Todos experimentaram que Jesus acalma tempestades, que a ansiedade é vencida com prioridades corretas, que confiar em Deus traz paz perfeita. Eu profetizo que as preocupações que estão tirando o seu sono vão ser quebradas agora.
Eu declaro que a ansiedade que aperta o seu peito vai ser destruída nesta noite. Eu decreto que você vai dormir em paz. Que 2026 é o seu ano de paz profunda. Que 2026 é o ano em que você aprende a descansar de verdade. Que 2026 é o ano em que você lança todas as preocupações sobre Deus. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo. Se for possível, feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta a paz de Deus descendo sobre você. Visualize Jesus acalmando a tempestade da sua vida, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial de paz. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore, declare, clame junto comigo pela paz que você precisa, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que tira toda preocupação e dá paz perfeita. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente para cuidar dos teus filhos. Senhor, nós declaramos que a paz está sendo restaurada agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que toda a preocupação está sendo lançada aos teus pés. Nós declaramos que toda a ansiedade está sendo quebrada. Nós declaramos que todo o peso está sendo tirado dos ombros. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão preocupadas, pessoas como os discípulos na tempestade, lutando sozinhos, pessoas como Marta, ansiosas com muitas coisas, pessoas como Abraão, enfrentando o impossível, pessoas que deitam na cama e ficam horas acordadas tentando encontrar soluções, pessoas com pensamentos acelerados, pessoas com ansiedade, pessoas com medo, pessoas com angústia profunda. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai acalmar a tempestade como Jesus acalmou. Deus vai mostrar prioridades corretas como mostrou a Marta. Deus vai prover como proveu para Abraão. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de paz. Que 2026 é o ano em que você descansa em Deus de verdade. Que 2026 é o ano em que você dorme tranquilo. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável, uma convicção de que não precisa carregar esse peso sozinho, que essa pessoa confie que Jesus acalma tempestades, que essa pessoa escolha prioridades corretas como Maria escolheu, que essa pessoa creia que Deus proverá como proveu para Abraão. Tira a preocupação, Senhor. Tira a preocupação com o impossível. Tira a ansiedade que paralisa. Tira o medo do que pode acontecer. Coloca paz sobrenatural, paz que não depende das circunstâncias, paz que excede todo o entendimento. Senhor, acalma a mente, acalma os pensamentos acelerados, acalma as preocupações que giram sem parar. Fala, aquieta-te sobre o coração angustiado. Coloca sono profundo, coloca descanso verdadeiro, coloca renovação durante a noite. Senhor, que essa palavra sobre lançar ansiedades fique cravada no coração. Que toda vez que a preocupação tentar voltar, essa pessoa se lembre, eu posso lançar sobre ele. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Príncipe da Paz, eu profetizo que essa pessoa vai dormir em paz esta noite. Que Deus vai acalmar tempestades como Jesus acalmou. Que Deus vai ensinar prioridades como ensinou Marta. Que Deus vai prover como proveu para Abraão.
que essa pessoa vai descansar profundamente, que essa pessoa vai viver livre das preocupações, que essa pessoa vai testemunhar: eu tentei carregar sozinho, mas quando eu entreguei para Deus, tudo mudou. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de ouvir sobre o Deus que acalma tempestades e dá paz. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa paz que eu falei aqui, esse descanso verdadeiro começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus acalmou a tempestade. Jesus ensinou Marta. Deus proveu para Abraão a paz permanente, o descanso eterno, a vida abundante. Tudo isso está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento de receber não apenas paz para esta noite, mas a salvação da alma. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso acabamos de viver. Eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para Jesus nesta noite. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor, cobre com a tua presença e acalma profundamente o seu coração. Enquanto ela dorme, guarda o seu descanso, protege a sua mente e o seu espírito. Livra de todo o mal, de todo o ataque do inimigo, de toda a opressão e de toda a inquietação. Que os teus anjos acampem ao redor, que a tua paz encha este ambiente e que esta noite seja de proteção, descanso e renovação em ti. Que ela durma em paz, sabendo que agora é filha de Deus. Que ela acorde amanhã sendo uma nova criatura. Que ela experimente a alegria da salvação. Abençoa a vida dessa pessoa abundantemente. Transforma cada área. Cura feridas. Restaura relacionamentos. Multiplica recursos. Abre portas. Enche ela do Espírito Santo. Dá sabedoria para caminhar. Coloca pessoas de fé ao redor. Leva ela para uma igreja onde a palavra seja pregada com unção. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Reaviva a paixão por ti. Fortalece a fé. Que ninguém durma hoje do mesmo jeito que acordou. Que esta noite seja marcada como noite de salvação, de libertação, de paz, de recomeço em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada suspiro do seu coração. Você pode descansar agora. Deus está cuidando de tudo. 2026 é o seu ano de paz profunda. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você aprende a descansar de verdade. Você vai ver Jesus acalmar sua tempestade. Você vai escolher a boa parte como Maria escolheu. Você vai confiar e ver Deus prover como proveu para Abraão. E Pai, eu te peço, derrama bênçãos abundantes sobre cada irmão e cada irmã que está compartilhando este vídeo. Eles não sabem, mas ao enviar esta mensagem, eles podem estar trazendo paz para alguém que está em desespero, que perdeu o sono, que precisa saber que Deus cuida. Eles estão sendo teus instrumentos de paz. Eles estão plantando sementes do Evangelho em corações que precisam de descanso. Senhor, multiplica paz na vida de quem compartilha. Abençoa os corações deles. Protege as famílias deles.
porque ao espalhar esta palavra de paz, eles estão fazendo tua obra de trazer vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. E antes de você dormir, eu gostaria de te pedir um favor, se possível. Se o Senhor te tocou através dessa mensagem de paz, você poderia me ajudar apertando o símbolo de gostei? Isso faz muita diferença para que mais pessoas preocupadas recebam essas orações. E se você conhecer alguém que está carregando preocupações pesadas, compartilha com essa pessoa. Vai ser uma bênção na vida dela. E se Deus colocou no seu coração, deixa nos comentários. Lanço minhas preocupações aos pés de Jesus. Fico muito grato por cada gesto de carinho e apoio de vocês. Descanse, meu irmão, minha irmã. Repouse tranquilo sabendo que Deus te guarda. E amanhã às 5h15 teremos vídeo novo com a oração do dia para abençoar o seu dia poderosamente com as mãos de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de paz profunda, de descanso verdadeiro, de libertação de todas as preocupações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Príncipe da Paz, o Deus que acalma toda tempestade. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com a sua libertação das preocupações e que quando acordar, você já sinta que algo mudou. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.